Deus pôs no meu coração uma palavra para compartilhar com você nesse culto. Lucas capítulo 12, por favor. Tinha dado o texto ali, vou mudar aqui um pouquinho. Eu me arrependo desse tempo de rolo de responsabilidade, né, em torno da minha família. Eu levei muitos anos namorando e namorando sem propósito. Servi o Senhor, amava o Senhor, trabalhava na casa de Deus. Tudo que eu podia fazer sem ser pastor, eu fiz dentro da igreja. Tudo. Desde pregar em presídio, né, que é um dos meus favoritos, porque a turma está atrás das grades, você prega o que quiser e vai embora, né, e deixa eles lá irados, jurando você de morte. Você vai para o inferno que você fez e tal, mas Jesus, e vaza, né, vai embora. Pregar em rua e trabalhar com jovens, trabalhar com crianças, trabalhar com música, mas sem ser pastor. Mas mesmo envolvido na casa de Deus, eu ouvia muito pouco que Deus tinha a me dizer a respeito de casamento. E outra grande temporada da minha vida, que eu acho que foi algo que não precisava ter acontecido, foi antes de nos casarmos, ainda envolvidos naquela de casa ou não casa, eu recebi meu convite para ir para os Estados Unidos. Um pastor veio ao Brasil me buscar para isso, ouviu a meu respeito, porque eu era dinâmico e tal. Ele veio e ele tinha tudo preparado, ele tinha, para que eu saísse daqui já documentado, como era há 40 anos atrás. E eu falei, usei essa expressão para ele, já contei aqui, usei essa expressão, eu disse, pastor, eu acho que não é o tempo de Deus. Simplesmente porque ele pediu que eu buscasse na minha igreja, com meu tio, que era meu pastor, uma carta liberando para que eu fosse como um evangelista, e meu tio disse que não daria, e eu cedi, e não fui em frente. Ele falou, tudo bem, mude-se para a minha igreja então, e ele era amigo do meu tio. Ele falou, peça uma carta de mudança para a minha igreja, e minha igreja te dá essa carta para eu poder pegar seu visto, para você já ir documentado daqui. E eu não valorizei. Depois eu fui morar nos Estados Unidos, entendi o que significava sair daqui já documentado. E eu fiquei 10 anos depois que esse pastor foi embora, e eu sei que eu mandei uma carta para ele dizendo, pastor, Deus está no controle, todas essas frases bonitas. E eu acho que não era o tempo de Deus. E ele só me respondeu assim, curto e grosso. Ele falou, enquanto você fica pensando se é o tempo de Deus ou não, a obra de Deus continua, e se Deus dependesse de gente como você para fazer a obra dele, a obra estava falida. Eu falei, foi o que ele me mandou. E isso me chocou, acho que ele não entendeu. 10 anos depois, agora casado, agora com 2 crianças, um bebê de 1 ano e uma menina de 4,5, eu fui para os Estados Unidos. Ninguém pediu meu documento, ninguém patrocinou minha passagem, ninguém estava me esperando, foi tudo muito mais difícil, e para conquistar os documentos levei anos, mas eu pude entender que não tinha que ser daquele jeito. E você que hoje que está aqui, nesse mês da família, você pode estar, e a minha oração é que essa palavra desperte em você para coisas que às vezes fazemos nossas famílias pagarem, tempos que obrigamos nossos filhos, nossos cônjuges a pagarem, a passarem conosco, mas que se você fosse perguntar para Deus, Deus ia dizer, não tinha que ser desse jeito, não precisava ser desse jeito. Lucas capítulo 12, quero ler com você, apenas do versículo 16 em diante, diz, então lhes contou essa parábola, a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Olha que problema, irmãos, né? Produto demais, dinheiro demais. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e diria a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Esse é um cara que sabe o que é o bom da vida, relaxar, se alimentar bem e ser feliz. Contudo, Deus lhe disse, insensato, tolo, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Pouco tempo atrás eu vi um grande cantor, uma celebridade, talvez o maior cantor, o nome mais conhecido no exterior ao longo dos anos, na música, que está milionário e tal, está sozinho atualmente, né? Não vou dizer o nome dele, mas você vai identificando aos poucos. E ele deu uma declaração a respeito da proximidade da morte.
Ele já está com quase 80 anos. E ele falou sobre isso. Ele falou que é triste você acumular tanta coisa. Ele começou a vender os iates dele, ele está se livrando de algumas coisas, mas você pensar assim, eu levei 50 anos cantando, fazendo música, fazendo fortuna, e está chegando a minha hora. E quem vai ficar com o que eu acumulei? Porque eu não vou conseguir ficar mais tempo vivo. Quem vai ficar? E esses que vão ficar, como vão administrar o que eu levei 50 anos para juntar? Porque você pensa assim, levei 50 anos para juntar R$1 milhão. Um filho seu pode gastar isso em 50 dias. Isso que você levou 50 anos, às vezes se poupando, às vezes evitando de fazer algo com a família, fazer uma viagem para manter para o meu futuro. Na realidade, você está pensando num futuro que você não vai poder viver, vai ter que deixar para alguém. E as pessoas às vezes se gastam nisso. E quando vão chegando próximos do fim, vendo que não vai dar passar de 100 anos, o que eu faço? Torro tudo agora. Esse homem aqui, que Jesus conta a respeito dele, ele era um homem inteligente, ele era cheio de qualidades. Eu anotei algumas aqui. Esse homem guardou, esse homem juntou, esse homem administrava bem, ele fez as suas colheitas produzirem muito, ao ponto dele dizer, eu tenho celeiros, mas eles não são suficientes, a safra foi muito boa, então eu vou derrubar esses celeiros e vou construir maiores, porque é muita coisa. E aí ele diz, e eu vou ajuntar isso tudo, e aí vou dizer para mim mesmo, a minha alma. Ele está falando com ele mesmo, como Davi quando diz, bendize, ó minha alma, o Senhor, ele está falando com ele. Aqui é o homem que está falando com ele mesmo, e vou dizer para mim mesmo, relaxa, coma do bom e do melhor, seja feliz. E quando ele termina essas declarações, Jesus conta que Deus chega para ele e fala, louco, essa noite vão pedir tua alma, e o que você ajuntou vai ficar para quem? Isso no qual você se gasta, que às vezes tira o tempo da família, que evita de um filho te importunar, que não te deixa gastar tempo com um dever de um filho que está precisando de uma ajuda, e você sabe mais matemática do que ele. Isso que faz você se reservar para ganhar dinheiro, para amontoar, para ter uma casa melhor, para construir um patrimônio melhor, mais garantido para a sua família. A hora que você partir, para quem será? E essa expressão, louco, me chamou a atenção, porque por que o Senhor Deus chega a chamar um homem que é bom administrador, que é rico, que está pensando no melhor da vida? O que pode ser melhor do que isso, irmão? Não há pecado em relaxar, porque você ganhou dinheiro. Não há pecado em comer bem, porque você conseguiu ganhar para isso. Em ser feliz, tudo isso é bíblico, tudo isso é louvável. Por que então Deus diz para esse sujeito louco? Por que ele chamou o sujeito de insensato de louco? Por causa do foco que esse homem perdeu. Se na hora que Deus falasse para ele, hoje te pedirão a tua alma, e o que você amontoou para quem será? Para ti, Senhor, para abençoar missões, para abrir igrejas, para ajudar necessitados, o que eu amontoei é teu, sempre foi, Senhor. O Senhor não ia chamá-lo de louco, mas ele disse, vou dizer para mim mesmo, relaxa, aproveita. Quando ele é chamado de louco é porque o Senhor está dizendo, você perdeu o foco, você deixou de olhar para mim, você trabalhou e guardou e amontoou e está querendo criar depósitos maiores, mas não focado em mim e na minha vontade. Toda vez que eu e você perdemos o foco e passamos a olhar para nós mesmos e não para Deus, o Senhor nos chama de louco, ou nos considera loucos. E nós, queridos que estamos aqui, independente da sua idade, você faz parte de uma família. Se você não é pai, você é filho, ou você é irmão, mas você faz parte de uma família. Estamos focados esse mês em falar de famílias, e como famílias, nós, assim como eu confessei no início dessa palavra, nós às vezes nos gastamos em coisas que, se fôssemos perguntar para Deus, Deus ia dizer, não tinha que ser desse jeito. Seguramente Deus já falou para mim, não tinha que ser 7 anos de namoro, já. Você podia hoje ser um bisavô, olha que honra, com 61 anos, poderia. Se eu tivesse me casado com 20 anos de idade, com 19 anos, já estávamos namorando desde os 16. Ela praticamente me criou, irmãos. Ela diz isso ainda hoje.
Você está crescendo, você já é um garotinho, já é um adolescente. Isso carinhosamente, claro, simbolicamente. Mas eu olho para trás e digo, não precisava ser assim. Os meus 10 anos que eu passei, os 10 anos, eu casei nos 10 anos que eu passei aqui antes de ir para os Estados Unidos. Veio o convite, eu era solteiro e não fui. Nós estávamos separados. Eu fui encontrar com ela, no trabalho dela. Falei, preciso de uma consulta. Olha o que eu recebi. Ela falou, vai embora. Ainda falou, vai que eu vou atrás. Vai que eu vou. Não foi, amor? Foi assim mais ou menos? É que toda vez que eu termino a mensagem, ela fala, você mudou a data, você citou o nome errado do cara. Você falou que era para Paris e foi para Dubai. Você sempre confundiu os negócios e tal. Mas então eu estou checando, já que ela está presente. Ela falou, vai, é nossa chance. E eu não fui. E pus na conta de Deus, dizendo, não é o tempo de Deus. O que aconteceu? 10 anos depois eu fui com tudo diferente. Hoje, quando eu olho para trás, eu sinto o Senhor dizendo, não precisava ter sido assim. E qual é a minha função essa manhã aqui, irmãos? Aqui, para você que me ouve ou você que está em casa, é te despertar para algumas coisas nas quais você está vivendo, como capítulos particulares que nós resolvemos escrever na nossa história e que Deus não está escrevendo. Salmo 139, Davi, inspirado pelo Senhor, diz assim, preste atenção você inclusive que é solteiro, ele diz assim, todos os meus dias estavam escritos no teu livro, antes que qualquer um deles houvesse. O texto no original diz, deixa eu ver se eu acho aqui, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas, todos os meus dias, foram escritos, os quais em continuação foram formados, quando nem ainda um deles havia. Em outras palavras, há um livro com seu nome, que foi escrito antes que você nascesse. Deus escreveu a sua história, Deus escreveu a minha história, Deus escreveu a sua história já sabendo que você nasceria dessa família, que você cresceria, que você conheceria fulano, mas não casaria com ele, conheceria o fulano, mas não casaria com ele, até que você se casaria com essa pessoa e teria filhos com ela e formaria uma família. Tudo estava escrito. E o fato de Deus conhecer o final das coisas, não significa que as coisas que te acontecem são todas aprovadas por Ele. Deus sabe a bobagem que eu vou cometer amanhã, mas não significa que Deus quer que eu cometa. É por saber o dia seguinte, antes que Ele venha, por conhecer o amanhã ainda hoje, Ele já sabe o que eu vou fazer amanhã. Deus escreveu uma história linda para nós, para você, para a sua casa. Mas nós, queridos, nós nos atrevemos a escrever capítulos particulares, que Deus realmente disse, não tem nada a ver com isso. Quando você lê o livro de Jonas, você pode ir comigo para Jonas. Jonas tem 4 capítulos. Você consegue ir para Jonas? Jonas está naqueles profetinhas pequenos ali no meio, não pequenos em valor, mas em tamanho. Quantos capítulos tem o livro de Jonas? 4. Poderia ser 1. O livro anterior é o livro de Obadias. Quantos capítulos tem o livro de Obadias? 1. Se você voltar, você vai achar. Você voltou a página, achou Obadias, já acabou. E o livro de Jonas tem 4 capítulos. Por que Jonas tem 4 capítulos e Obadias 1? Porque Deus precisou só de um capítulo para explicar para Obadias o propósito de Deus para a vida dele, e funcionou. E o de Jonas, Deus explicou num capítulo, mas Jonas falou, eu vou fugir da presença de Deus. E aí vem o 2, que é um capítulo que não precisava. O que é o capítulo 2? E Jonas foi parar no ventre de um grande peixe, de lá ele clamou, Senhor, tem misericórdia de mim. Você falou, nunca quis que você fosse para isso. Eu não escrevi isso para a sua história. No livro da sua vida que eu tenho escrito aqui, tem esse capítulo, mas não fui eu que escrevi. Isso é você que inseriu. Estão me acompanhando? Estão me entendendo? Nós escrevemos capítulos, irmãos, na nossa vida, que Deus não queria escrever. Fomos nós mesmos que escrevemos com nossa desobediência. Escrevemos com nossa ganância, escrevemos com nossa inveja, escrevemos com nosso espírito de independência. Mas não tinha que ser desse jeito. Diga para alguém, não tinha que ser desse jeito. Por que é que nós fazemos isso? É que nós não queremos seguir a vontade de Deus, aí decidimos escrever um capítulo particular. Jonas, profeta de Deus, assim como Obadias. Os capítulos começam parecidos. Levanta-te, tem uma missão para você. Jonas, sim, Senhor. Olha, um homem que conhecia a voz de Deus. Tem uma missão para você. Estou aqui, Senhor. Levanta-te e prega a palavra. É comigo mesmo. Para onde vou? Já arrumando as malinhas. Você vai para uma cidade que está me enchendo
e eu estou para destruir a cidade. Isso, Senhor, o que eu faço? Você vai para Nínive. Para Nínive, não. Entendeu? Eu sou profeta, eu prego, eu vou, mas eu vou escolher o meu destino. Pregar por pregar, em vez de pregar em Nínive, eu vou para Tarsis, que era o porto mais distante de Nínive naquela época, onde ele podia pregar. Ele diz, eu vou obedecer, mas eu vou fazer do meu jeito. Você já passou por isso? Vou obedecer, mas vou fazer do meu jeito. Aí você toma a caneta e começa a escrever um capítulo que vai ser prejudicial para você, para a sua família, para a sua história, mas você está escrevendo não o que Deus desenhou para você. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós todos queremos. Você quer a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita? Diga amém. Pois é, mas o versículo começa dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, no versículo 1, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse sistema, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí vem, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Para que você e eu experimentemos a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, tem que haver mudança de mente. E aquilo que eu quero escrever para um capítulo particular, eu tenho que ceder para a história que Deus já escreveu para mim. Estão me entendendo? Digam amém. Nesses capítulos que nós escrevemos, nós somos movidos por algum sentimento, ou por desobediência, ou por ganância, ou por inveja, ou por independência, mas Deus não queria que fosse desse jeito. A gente quer a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, mas não queremos mente renovada, sacrifício vivo. O animal era imolado, primeiro ele era morto, depois ele era colocado para queimar. E é isso que o Senhor está falando através de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões do Senhor, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Não é alguém que vai sacrificar por você, é você que vem e deita no altar, e você se sacrifica vivo. Você sente o sacrifício, você vive o sacrifício, e talvez o maior sacrifício da nossa vida como servos de Deus, seja queimar a nossa vontade, e ceder à vontade dEle. Quando você imagina, segundo o que escreveu Davi, que Deus escreveu a sua história, antes que os seus dias fossem escritos, fossem vividos, mostra o cuidado de Deus, a preocupação. E aí vem uma pergunta, você acha que Deus é capaz de escrever uma história ruim sobre sua vida? Você acha que Deus ia deixar você nascer, e alguns nasceram com dificuldade, sobrevivendo a tentativas de aborto, com problemas clínicos, e mesmo assim Deus permitiu que você nascesse? Você acha que Deus ia escrever uma história ruim para a sua vida? Não. Deus pensou em algo bonito, Deus pensou em algo agradável, como é a vontade dEle. Porém, nós nos atrevemos a desobedecer à vontade dEle, e aí escrevemos capítulos particulares. Para experimentar a vontade de Deus, eu preciso abrir mão da minha, como diz o texto. E Jonas abriu um capítulo novo e sombrio na vida dele, quando ele decidiu fugir da presença de Deus e da sua vontade. A gente vai servindo ao Senhor, irmãos, e falo isso ao longo dessa história toda que o Senhor tem me permitido viver. Mas a gente vai orando, vai servindo, até a hora que você quer fazer algo, e você sente que Deus não quer aquilo para você. Nas mínimas coisas. Agora mesmo nós estamos para fazer nossa 69ª mudança, de número 69. E eu acabei contaminando minha esposa, porque ela que era tão tranquila nessa questão, morou até casar comigo numa casa só, e depois, tadinha, casou 68 mudanças. E nós estamos com 2 anos de contrato, glória a Deus, 2 anos na mesma casa, irmão, é difícil, hein? Confesso para os irmãos, é difícil, mas 2 anos na mesma casa. E aí ela falou, amor, acho que está na hora da gente mudar. Eu falei, glória a Deus, aleluia. E ela começou a ajeitar as caixas, eu falei, Senhor, ela está falando sério. Mudando as caixas. E aí parti para o passo, avisei a dona da casa, estou saindo. Você tem que fazer um papel, formalizei. Tem que sair em 30 dias. 30 dias. Eu tenho que sair dia 10 de junho. Ainda não sabemos exatamente para onde vamos, mas já sei de onde estou saindo.
Metade da equação está resolvida. Já sei de onde eu vou sair. Não sei aonde, para onde vou. Não sei ainda para onde vou. E aí nós estamos escolhendo um lugar. O que é mais importante numa casa para mim, irmãos? A vista, o que está fora. Eu amo abrir a janela e gostar do que eu vejo. Me inspira. E minha esposa? Armários. Arranjei um apartamento, irmão, 19º andar. Abri assim um marzão de frente. Falei, me segurei para não falar em línguas lá do lado da corretora. Fui para a cozinha, olhei a cozinha. À frente da pia tem uma janela. Marzão. Senhor. Minha esposa entra, ela tem um jeito particular. Ela vai ver um imóvel, ela chega na porta assim. Ela olha assim, a gente pode ir embora. Fala, não, amor, tem os quartos para ver? Tem, a gente pode ir embora. Aí eu falo, por educação, a menina quer mostrar aí, vamos lá. Mas eu já sei a resposta, ela não vai ficar ali. Aí eu olhei, amor, olha esse mar. Ela olhou, irmão, olhou. Falei, o que você está olhando? Eu falei, estou olhando o tamanho da pia. Isso é um lavatório. Isso não é uma pia. Falei, mas amor, olha acima, levanta os olhos. Salmo 121, né? Levanta os olhos, olha lá, amor, eu tenho uma pia, eu vou trabalhar nessa pia. Essa pia é desse tamanho. Aí tem a minha vontade de pegar o imóvel, tem a vontade dela de não pegar o imóvel, e tem a vontade de Deus. Nas mínimas coisas, eu posso usar a minha autoridade, se é que tenho, e dizer, nós vamos para aquele apartamento. Eu posso. E ela pode usar a subautoridade dela e dizer, vai sozinho. Não vou, ela pode. Ou nós podemos juntos dizer, Senhor, eu gostei daquele, ela gostou daquele. Qual é a tua vontade? Porque o Senhor sabe, se depois que eu entrar para o apartamento com a vista linda, se vai se mudar para ali, no mês seguinte, um cara botando pagode o tempo inteiro no som e vai me matar de raiva. Como só Deus sabe o dia de amanhã, se eu cedo da minha vontade e pergunto para Ele, Senhor, qual é o lugar que o Senhor sabe que eu vou curtir, eu vou gostar, e eu estou querendo comprar e eu vou ficar ali por muito tempo, Senhor, qual é o lugar? Ele vai dizer a vontade dele, ou ele cruza os braços por eu não consultar a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, e aí eu me movo pelos meus olhos, pelo que eu acho agradável, pelo que eu considero que é interessante, decido, compro, e depois vou passar nas orações, nos pedidos, dizendo, Senhor, meu Deus, aquele demônio do lado, aquela coisa ruim, é muito sol entrando pela janela, Senhor, meu Deus, esse mar está enferrujando todos os meus móveis, Senhor, o que é isso? Eu podia te dizer, eu não escrevi isso para você, mas você quis escrever esse capítulo por conta da sua independência, da sua desobediência. Estou sendo claro? Preciso desenhar? Não, você está entendendo? A vontade de Deus, irmãos, está em todas as coisas. Você pode, tem dinheiro no bolso, tem um cartão, você pode decidir o restaurante que você quer comer. Agora, Deus sabe se aquele salmão que você está querendo comer, se hoje vai te fazer mal. Se você gasta 1 minuto dizendo, Senhor, me dirija, eu quero comer bem hoje, sair satisfeito e não passar mal. Ele pode te orientar, entra no do lado. Nas mínimas coisas, Ele não vai participar da sua vida como um Deus entrão, dizendo, por aí não, não. Mas se você se submete à vontade dEle, você sofre menos, sua família, que é mais importante, sofre menos, e você vai ser mais abençoado nas decisões que toma. Jonas abriu um capítulo que não precisava, irmão, um capítulo sombrio. Capítulo 2 diz assim, dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, dizendo, eu em desespero, clamei ao Senhor, do ventre da morte, gritei por socorro. Como você foi para aí, rapaz? Eu quis fugir da vontade do Senhor. O texto diz, Jonas quis. E é interessante, irmãos, que toda vez que você decide fugir da vontade de Deus, tem um navio te esperando. Toda vez. Jonas desce ao porto, não quero ir para Nínive. Quando ele chega lá, tem um navio. Toda vez que nós decidirmos sair da vontade de Deus, para escrever um capítulo particular, para ir para longe da vontade dele, vai ter um navio que vai ser ou um amigo, ou um namoro, ou um site, ou um viciado. Vai ter alguém para te ajudar a sair de perto da vontade de Deus. Que você vai até confundir, se não estiver vigiando, achando que é Deus. Viu? É Deus. Deus mandou para Nínive, eu falei, vou para Tarse. Eu chego no porto, o que tem lá? Um navio. Para onde ele vai? Para Tarse. É ele. Aí entra cantando um corinho, vai para o porão.
E aí você sabe o prejuízo que você dá para os outros. Há famílias com barcos naufragando, porque tem um Jonas dentro em desobediência à palavra de Deus. E pode ser você que me ouve essa manhã. Quando é que nós começamos a escrever esses capítulos particulares em nossa vida? Quando a gente acha que já cresceu, está grande. Você lembra de Sansão? Sansão, enquanto ele era projeto de Deus, ele estava bem, protegido. Deus comunica esse projeto para os pais dele, que não podiam ter filhos. Deus fala, ele está protegido. Ele ganha a barriga da mãe, ele está protegido. Ele nasce numa família que protege, que ensina os valores de Deus, a vontade de Deus. Aí quando começam os primeiros fiapos de cabelo aparecer no rosto dele, ele acha que está grande. E aí diz o texto de Juízes capítulo 14, porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Nós temos olhos que nos mostram o mundo, e nós podemos decidir pelos nossos olhos. Pelos meus olhos, a vista é o melhor. Não importa o apartamento de 2 quartos, de 1, não importa. Se tem armário ou não. A vista é linda. E ela fala, você vai comer a vista? Não, não vou. Mas é bonito você amanhecer e ver, você chegar de noite e ver. É lindo ver a vista. Mas, se eu abro mão dos meus olhos, se eu abro mão do que meus olhos veem e gostam, para perguntar se os olhos de Deus gostam daquilo que eu estou vendo, eu vou ser mais sortudo, mais privilegiado do que Sansão. Sansão se engraçou com a mulher do povo que ele deveria vencer, matar. E os pais dizem, não há uma menina no meio do nosso povo. Alô, jovens solteiros, que não estarão solteiros por muito tempo. Ouçam isso. Se você gostar de alguém que seus pais discordarem, pelo menos acenda a lanterna vermelha. Se seus pais não concordarem inicialmente, você tem que orar antes. Porque senão vira uma novela que você acha interessante. Oh, nosso amor, nem nossos pais concordam, querido. E você está fadado ao fracasso por estar se juntando a uma pessoa pelo resto da sua vida. E você não acha que Deus escreveu sua história para que você tenha envolvimentos amorosos que vão te fazer infeliz? Não. Eu louvo a Deus quando eu falo dos nossos 45 anos, 38 de casados, porque é isso que eu desejei para minhas filhas. Eu disse para elas, não esperem herança, não esperem poupança, eu não tenho mesmo. Não tenho dinheiro nenhum para elas. Eu disse, vocês têm que ser produtivas. O que eu vou deixar para vocês é que vocês olhem para nosso casamento e digam, quero ser feliz igual mamãe foi com papai. E isso leva tempo para acontecer. Porque no início elas disseram a Deus, nós queremos um homem que não seja igual ao papai. E disseram mais, nós não queremos pastor na nossa vida. E eu, amém, Senhor, tu sabes. Aí uma escolheu um baiano, que mal era crente, né? De igreja e tudo, mas aquele sujeito... Você já conhece baiano, né? Já é baiano, não é? Já tem aquele jeito. Você dá 2 tartaruguinhas para ele tomar conta, as 2 fogem e uma estava com a perninha quebrada. É porque ele falou, deixa a bichinha e tal, sabe o jeito de baiano. Pelo menos ela viu nele, esse aí nunca vai ser pastor. Já foi para o Nepal para pregar a palavra, está indo para o Haiti agora. Se deu mal, irmã, se deu mal, minha filha. Fez curso, fez seminário na igreja. Um evangelista nato, sabe, mesmo baiano, mas um evangelista nato. Tu sabe, meu rei, tu está indo para o inferno, meu rei. Mas ele prega. A outra, não quero saber. Aí pegou um pernambucano. Às vezes eu acho que Deus tem uma cisma comigo, né? É uma conspiração, tem que pôr nordestino na minha família. Aí pôs um pernambucano. Pernambucano foi fazer faculdade, não quer saber, filho de pastor também, mas não quero saber de ministério. Foram os 2 para o Texas, lá para CFNI, os 2 hoje, pastores formados, servindo o Senhor. Falei, a vontade de Deus, apesar da vontade delas não casarem-se com pastores,
mas cederam para a vontade de Deus. Deus falou: tudo bem, vocês casam com quem não é pastor e eu transformo os dois. Balão apagado do céu. Receberam o Senhor, permitiu, mas elas cederam, e hoje elas dizem: pai, é tão bom casar com um homem de Deus, é tão bom. Você pode ter sua vontade, e você não é um pecador porque você tem vontade. Nós todos temos, isso faz parte da nossa essência. Nós temos raciocínio, vontade e sentimentos. Isso é que faz de você uma pessoa. Porém, quando você reconhece: eu tenho certeza que meu Deus escreveu uma história para mim, e na história que Ele escreveu, ela é mais linda do que a que eu possa escrever, e eu não quero escrever capítulos particulares. Você vai viver uma história diferente da que Jonas viveu, com capítulos que não precisavam. Quando é que começamos a escrever capítulos particulares em nossa vida? Quando a gente já acha que é grande. O que mais? Quando você vê a história de Jonas, versículo 4 diz: mas Deus mandou um vento, e Deus mandou uma tempestade, e Deus fez com que o navio já estivesse por se despedaçar. Olha que coisas fortes. Versículo 4 de Jonas 1: Deus mandou um vento, Deus mandou tempestade, e o navio estava por se despedaçar. Esse é o quadro de algumas famílias no dia de hoje. Até é um vocabulário que nós evangélicos já usamos. Como é que está, meu irmão? Estou passando um vento. Já ouviu isso? É um vento. A pergunta é: precisava ser desse jeito? Precisava esse vento atacar o navio, irmãos? Precisava esse vento levantar uma tempestade? Precisava esse navio ter que jogar a carga toda no mar? Jonas deu prejuízo. A carga que foi colocada em Jope, no navio, era para chegar em Tarsis, não chegou, foi afundada. Quando você põe um Jonas para dentro da sua história, da sua vida, você pode não ter nada a ver, mas você começa a pagar o preço com ele. E aqui, irmãos, um aviso: o Jonas que entra sem você pedir, só sai se você jogar. Porque ele falou: eu sou o problema, eu estou dando prejuízo, mas vocês vão ter que me jogar no mar. Por que ele não pulou? A beirada do navio era 1 metro de altura. Ele disse: vocês têm que me jogar fora. Quantas vezes a gente põe para dentro um Jonas e é difícil se livrar dele? É difícil. A gente sabe o que isso significa. Abraão passou isso com Ló, era parente, e depois chegou um momento em que começaram as brigas entre os pastores, e já Abraão teve a sabedoria de chamar Ló e dizer: meu sobrinho, vamos nos separar aqui agora. Separar não é algo que nós gostamos, mas é algo tremendamente necessário em algumas situações. Quem sabe o dever de casa que você vai ter que fazer depois de sair desse culto é sentar, orar, chamar a família e dizer: a gente vai ter que fazer uns cortes, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, a gente vai voltar para a vontade de Deus, a gente vai fechar esse capítulo sombrio que começamos a escrever e vamos voltar para a história original que Deus escreveu para nós. Capítulos extras que não precisavam ser escritos e que apenas estão desgastando sua família. Quantas vezes eu fiz minha família pagar preço por algo que eu desejei fazer e não era o que Deus queria para mim? Tenho confessado, das 68 mudanças, muitas não precisavam ser feitas, irmão. Mas ia fazer uma visita para uma família da igreja, condomínio lindo, mais lindo que o meu, que é onde eu morava. Eu dizia: meu Deus, deve ser muito caro morar aqui. Não, pastor, e tem uma coisa: se o senhor vier morar aqui com minha indicação, o senhor ganha 1 mês grátis. Eu falei: é agora. Mudava por causa de 1 mês grátis, irmãos. Tem essas coisas lá fora, né? 1 mês grátis, 1º mês grátis. Aí mudava, tinha que assinar um contrato longo de 12 meses para ficar ali. E ficava 12 meses, até visitar outra família, e descobri que aquele condomínio também dava 1 mês grátis se mudasse. Família sofria, minha filha mais velha, tadinha, que tem pavor de primeiro dia na escola. Quantos primeiros dias eu fiz ela passar? Vamos mudar para lá, escola nova. Eu peço perdão, já pedi perdão à família e peço a Deus, porque Deus não queria, mas Deus me abençoava, me protegia, me guardava, me dava condições, mas não é o que Ele tinha para mim. Ele estava sempre dizendo: precisava ser desse jeito, Jaso. E a pergunta que eu faço para você: precisa ser desse jeito que a sua família está passando? Às vezes você está morando num lugar que não precisava morar. Às vezes você está num trabalho porque você saiu do outro que Deus te deu, mas você não vigiou. Quero que meu exemplo ruim sirva para que você não faça o que eu fiz e não escreva capítulos particulares por sua conta na sua vida. A Bíblia fala de Jonas, quando ele promove, por causa da sua desobediência, vento, tempestade, e o navio quase se despedaça.
foram perdendo partes do navio com a tempestade. Quando é que essa tempestade na sua vida, na sua casa, na sua família vai parar? Quando você voltar à história que Deus escreveu. Jonas falou: me joguem na água, senão vocês vão morrer. Eles jogam Jonas na água e a tempestade passa, o vento se acalma e o navio sobrevive. O que eu quero dizer para você é que seu navio não tem que afundar. Você não tem que ser tragado por um grande peixe e levado para as profundezas, ao ponto de orar reconhecendo a vontade de Deus. Você está aqui hoje, você está em casa me ouvindo, você pode hoje tomar a decisão de voltar para aquilo que Deus decidiu para a sua vida. Deus está perguntando para você hoje: tinha que ser desse jeito? Precisava ser assim? Deus não quer te perder, meu irmão. O vento, a tempestade e o navio se quebrando, na realidade eram atos da misericórdia de Deus tentando dizer para Jonas: Jonas, eu não vou perder você. Eu te dei uma missão e você vai cumprir. E ventos que nós passamos na nossa vida e achamos que é o diabo que traz, que é o inimigo que programou, tempestades que nós enfrentamos, somos nós que promovemos quando decidimos sair da história original que Deus escreveu para nós. Você lembra do filho pródigo? Precisava ser daquele jeito, irmãos, rico, bem-sucedido, dentro de casa, no aconchego do lar. Chega para o pai e diz: eu quero a herança. Eu não morri. Pois é, mas eu queria que se morresse para eu ter minha herança. E o pai decide dar a herança que ele não tinha direito ainda. Queridos, há coisas às quais nós não temos direito ainda. E não precisamos forçar uma situação, tentar antecipar coisas. Se nós esperamos a hora de Deus, o tempo de Deus, vai ser bom, vai ser apropriado e não vamos desperdiçar como fez o filho pródigo. Saiu com aquele dinheiro todo, arranjou um montão de amigos, começou a gastar aqui, ali e acolá, até a hora que termina. E aí fica sem dinheiro, passa fome, perde peso. A pergunta de Deus: tinha que ser desse jeito? Precisava passar por tudo isso? Não era isso que Deus tinha para ele, nem para você, nem para mim. Mas nós escolhemos caminhos que Deus não escolheu, que Deus não desenhou. Quero terminar falando de Saul. Saul, quem era Saul? Esqueça o final, vamos para o início da história dele. Um jovem de Deus, um homem tímido, mas que servia ao Senhor. O povo ora por um rei, e Deus olha em Saul a resposta de oração. Você já foi resposta de oração para alguém? Esse é um sentimento maravilhoso quando alguém diz: olha, o que você falou é o que eu estava orando, aquilo que você me disse, aquilo que você fez, eu estava orando. Você se sente parte do processo de Deus, da orquestração divina para abençoar alguém. Saul foi resposta de oração do povo. Deus escolheu Saul de um jeito maravilhoso. As jumentas se perdem, ele vai atrás, não acha a jumenta, mas acha Samuel. Samuel profetiza, diz: você é o novo rei, você é o rei de Israel, e o Senhor vai te usar. E ele é profético, ele ministra, ele é usado, ele vence as batalhas, até o dia que tem que enfrentar Golias, e ele não tem coragem para isso. Deus levanta um garoto, e a Bíblia diz que esse homem ungido, vencedor de batalhas, usado por Deus, quando sai com Davi pelas ruas da cidade, depois da grande vitória sobre os filisteus, ele está orgulhoso que o garoto que agora é genro dele, o adolescente, entrando na juventude, que ganhou o prêmio de quem matasse Golias ganhava a filha do rei como esposa, e a família não ia pagar impostos. Olha a família sendo abençoada. Davi olhou para tudo isso. A hora que ele leva Davi pelas ruas da cidade, ele ouve uma cantiga. Cuidado com o que você ouve. E dizem: Saul matou a 1000, glória a Deus e aleluia, mas Davi matou 10.000. Matou nada, irmãos. Nem era verdade essa cantiga, era um exagero das mulheres, que às vezes exageram, raramente, mas Davi matou 10.000. Davi matou um cara, irmãos, que valia por 10.000, mas falou: Davi matou 10.000. Isso caiu mal no coração de Saul, que vinha tão bem até aqui. Dali para frente, a vida de Saul foi perseguir uma sombra chamada Davi. Aquele homem ungido, vencedor, usado, ele começa a escrever um livro de terror. A vida dele dali para frente começa a ser ruim. O problema é que quando decidimos escrever um capítulo particular, nós não podemos garantir que é um só. Você às vezes diz: eu sei que isso não é o que Deus tem para mim. Jovens solteiros, me ouçam mais uma vez. Às vezes você sente no coração o Espírito Santo dizendo: não é esse. Eu sei que não é, mas só por um tempinho. Você acha que vai escrever um capítulozinho só, por sua conta. Você não pode garantir que vai ser só um.
Saul partiu para perseguir Davi, que era genro, que era o herói popular, e a Bíblia diz que dali para frente ele passou a viver para perseguir uma sombra. Ele tentou matar o próprio filho Jonatas, que era amigo de Davi. Ele quis deixar a viúva Mical, que era filha dele, casada com Davi. Ele mandou matar 85 sacerdotes. Quando ele descobre que Davi passou por Nob, e lá na cidade o sacerdote deu a ele uma comida, deu a ele uma espada que era de Saul. Ele chega na cidade, chama o sacerdote e diz: você quis ajudar Davi? Não quis. Davi está me perseguindo? Não está. Ele é o seu melhor amigo, ele é o seu melhor guardião, ele protege a sua vida. O sacerdote dá testemunho por Davi. Mas Saul, tão inflamado, irmãos, ele já não ouve a vontade de Deus. E ele manda matar aquele sacerdote e todos os outros, com as mulheres, com as crianças. Ele acaba com a cidade sacerdotal. Aí você diz: onde estava Deus nisso? Deus não queria que isso acontecesse. Deus estava dizendo: precisava ser assim. Coisas que você está passando hoje e que você está pedindo graça de Deus para vencer, na realidade Deus está usando essa palavra para dizer para você: não precisava ser desse jeito, não precisava ter nessa condição, não precisava ser dessa maneira. Às vezes você entrou num casamento que você foi aconselhado a não entrar. Não espere que eu vá dizer: separe, irmão. Não. Deus vai ter que te dar graça para você continuar nessa situação, e vou vencê-la, e direção para que você consiga vencer essa batalha. Mas às vezes você está me ouvindo e dizendo: eu fui avisado, Deus não escreveu isso para mim. É como Deus te perguntando: tinha que ser desse jeito? Precisava ser dessa maneira? O que aconteceu com Saul? Saul viveu a sua vida inteira perseguindo Davi. Davi se tornou um mercenário pelos desertos. Não precisava ter sido assim, simplesmente para não enfrentar Saul. Primeiro rei de Israel quis escrever seus próprios capítulos movido por inveja de Davi. E são esses sentimentos que nos fazem escrever capítulos particulares: inveja, ganância, como o louco da passagem que citei; independência, eu sei o que é melhor para mim; desobediência, quando você sabe que Deus não quer e você segue em frente. Primeiro de Crônicas capítulo 10 diz que Saul morreu se matando. Na batalha que ele soube que os filhos morreram, os 3 filhos morreram, ele pede para o escudeiro, quando ele sentiu que estava ferido com as flechas do inimigo, ele pede para seu escudeiro matá-lo. O homem diz que não, então ele se lança sobre sua própria espada. Eu imagino o coração de Deus olhando: eu escolhi esse homem para ser o primeiro rei de Israel, ele foi resposta da oração do povo, eu o ungi, eu fiz profetizar sobre o povo, eu dei vitórias majestosas. Precisava terminar assim? Pode ser que a sua trajetória até o dia de hoje, 23 de maio, seja uma trajetória que tenha capítulos dos quais você não orgulha, como eu tive os meus. Mas não precisa continuar desse jeito. Eu quero que você fique de pé. Não precisa continuar desse jeito. O rico da parábola terminou longe de Deus por ganância, outros por desobediência, como Jonas. A pergunta é: tinha que ser desse jeito? Não, não precisava. Eu pergunto: o que você deseja para a sua família, meu irmão? Esse mês estamos tratando de família. A minha família sentiu tudo que eu decidi e respingou na minha esposa e nas minhas filhas. Então hoje, mais velho, mais maduro, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu penso: Senhor, eu posso até ir em frente, usar minha vontade, meu livre-arbítrio e fazer. Mas será que eu vou prejudicar minha família com isso? Eu não quero escrever capítulos ruins, particulares, simplesmente porque eu sei, eu posso, eu consigo. Não, eu quero fazer aquilo que é a vontade de Deus. Como é que você deseja que sua família siga daqui para frente? Não vou ser tão radical como o texto de Lucas, onde o Senhor pergunta: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Mas não posso negar que nós não temos garantia do dia da manhã. Qual é o dia que nós temos certeza e garantia? É esse aqui, agora. Esse é o dia que você pode fazer mudanças. Eu vou mudar meu comportamento com minha esposa. Ontem eu fiz mais um enterro. Já foram mais de 100 que nós fizemos durante a pandemia. A maioria de pessoas que não são da nossa igreja, são parentes de membros da igreja. Deus tem guardado a nossa igreja. Apenas 3 pessoas partiram por conta do Covid. Mas muita gente que é familiar desses que são membros da igreja. E a gente sempre fica pensando o que dizer. Ontem mesmo foi um querido
que partiu por conta do câncer. E nós estávamos observando as muitas pessoas que estavam lá, inclusive uns 5 pastores pelo menos. Ele era muito querido, um adorador, morreu novo, morreu aos 62 anos de idade. Os filhos estavam lá, e você não sabe o que dizer para os filhos, você não sabe o que dizer para os familiares. Eu então decidi falar para os vivos. Falei, amanhã pode ser que eu esteja aqui, ou um de vocês. E há um sermão silencioso sendo pregado por esse homem que está aqui, e já não fala mais nada, mas ele está pregando para nós. Ele está dizendo, façam o que eu já não posso fazer, consertem o que eu já não posso consertar, ajustem o que eu já não posso ajustar, entreguem aquilo que você não pode levar para o cemitério. Miles Monroe sempre está dizendo que os cemitérios deveriam ser lugares vazios e não tesouros nas tumbas. Ele disse, nós recebemos de Deus abraços que não damos, canções que não escrevemos, que não cantamos, poemas que não citamos, e visitas que não fazemos, relacionamentos que não estabelecemos, habilidades que o Senhor nos deu e não desenvolvemos. Tudo isso Ele nos dá para que durante a nossa vida a gente possa utilizar essas coisas que são tesouros. Deus não quer que você vá para a tumba e a sua tumba seja um lugar de armazenar tesouros que você não usou enquanto estava vivo. Agora é a hora. Agora é a hora de você, pai, abençoar seus filhos, em vez de dizer o que você diz de vez em quando, dizer palavras proféticas, dizer que eles vão superar os obstáculos, que eles vão casar bem. Você tratar sua esposa melhor do que você trata, e vice-versa. Agora é a hora, e aqui um conselho bem particular, de gastar o que você tem com a sua família. Eu fui numa festa essa semana, uma festa linda, e fiquei imaginando, confesso, meu Deus, esse lugar deve ter custado muito dinheiro. A comida era tão boa que eu falei assim, essa comida deve ter custado muito dinheiro. Essas roupas, esses convidados, essas músicas, meu Deus, que lugar lindo. E sabe o que me alegrou? É pensar assim, que bom, gastou em vida, não é? Quero homenagear a minha família, isso vai me custar? Vou fazer. Às vezes, irmão, você não compra um carro melhor porque você pensa em deixar para amanhã, porque você quer dar para os seus filhos um futuro melhor. Melhor do que um futuro é um presente abençoado. Agora é a hora de você ser presente na vida deles, em 2 sentidos: presente como uma dádiva e presente de estar presente. Essa é a hora. Os capítulos particulares que você começou a escrever, despeça-se deles, feche esse capítulo e diga, Senhor, quero voltar para a história original. Garanta-se nesse texto que diz que o Senhor escreveu a sua vida antes que você existisse. Você está vivo porque Ele te trouxe a vida, e não te trouxe para ser um qualquer, tentando qual é o caminho. Não, Ele escreveu tudo, Ele sabe tudo, Ele tem todos os detalhes. Basta que você estabeleça relacionamento com Ele íntimo, para dizer para onde, Senhor. Como a vida de Abraão. O que Abraão sabia, irmãos? Sabia que não tinha que ficar em Ur. Quando parou em Arã, o Senhor falou, não é o lugar. O Senhor não disse como seria a trajetória, só disse, Abraão, eu vou conversando contigo todo dia. Deus quer isso com você, que você de manhã cedo pergunte, qual é a de hoje, Senhor? E fala, hoje eu vou colocar você para conhecer uma pessoa que você não imagina. É uma surpresa minha para você. Ele vai trazer para perto de você pessoas que você não conhece para te abençoarem. Vai afastar para longe de você pessoas que você aproximou-se e que elas não são boas para a sua vida. Vai te orientar nos cheques que você assina, nos contratos em que você entra, nos relacionamentos que você estabelece, nas ruas, no trânsito por onde você entra, as mínimas coisas. Eu acredito num Deus que me faz a minha rua engarrafar para que eu não entre num assalto que vai acontecer lá na outra rua. E eu tenho 2 opções: ou eu reclamo essa rua que engarrafa todo dia e começa a murmurar, eu digo, obrigado, Senhor, estás cuidando de mim. Eu não entendi, mas está cuidando. Está cuidando. Relacionamento que você afina a cada dia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você ama a sua família? Diga amém. Você quer o melhor para ela? Você acha que Deus sabe o que é melhor para a sua família? Então rasgue esse capítulo que você está escrevendo. Esqueça isso. Volte à história original. Que Deus não precisa escrever 4 vezes, como fez com Jonas. O que Ele precisa que Jonas entenda, que seja como em Obadias, 1 capítulo só. Já entendi, Senhor, eu vou nessa. Não dê trabalho para Deus, facilite para que Ele te abençoe. Quero orar por sua família. Põe a sua família nas suas mãos.